Primeiro ano B. Aqui é a professora Aline. Eu venho explicar as atividades da semana de 6 de julho a 10 de julho de 2020. Nessa semana, nós vamos recordar as sílabas que nós estudamos do B até a sílaba do J e também as operações, adição e subtração. Vamos para as atividades então. Nós temos então aqui um silabário da letra B até a letra J. As sílabas, elas são feitas de consoantes com vogais. Então, quando elas se juntam, forma-se as sílabas e os seus devidos sons. Então, aqui nós temos, eu vou deixar exemplos para vocês. O B com o A fica ba. O B com o E, B. O B com o I, bi. B com o, bo. B com o, bu. E o B com o ão, bão. A família silábica do C. Ca, ce, si, co, cu, cão. Do D. Da, de, di, dó, du, dão. Do F. Fá, fe, fi, fó, fu, fão. Do G. Gá, ge, gi, gó, gu, gão. E do J. Já, ge, gi, jó, ju, jão. Lembrando sempre de explicar para as crianças a diferença do G e do J. G com A não é já. Já é J com A. G com A é gá. G com O é go. G com U é gu. E o G com ão é gão. As únicas sílabas que são parecidas entre G e J é o G, gi. Certo, pessoal? Isso é muito importante. Na segunda-feira, nós temos a atividade de português, então, para recordar as sílabas. São atividades simples, somente para completar as palavras com a sílaba inicial. Então, aí onde nós temos a família silábica do B, as palavras, vocês vão completar a sílaba inicial com o ba, be, bi, bo, ou bu e o bão. E na família silábica do C, com K, C, Si, Co, Cu ou o cão, certo? Vocês só vão preencher os quadrinhos. São atividades simples para que as crianças possam recordar, né, e fixar o conteúdo que nós já estudamos. Na terça-feira, nós temos atividade de matemática, calendário de julho. É muito importante trabalhar com o calendário. É importante que conheçam os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Qual é o último dia da semana? O sábado. Então, aí depois vem o segundo dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. É importante que eles saibam quais são os dias da semana. E como que vocês vão fazer o calendário? Podem até olhar uma folhinha, o calendário que vocês já tenham, lembrando sempre que vocês têm que iniciar os dias no dia da semana correto, conforme o calendário de fato. Então, aqui, o 1º de julho, ele começa na quarta-feira. Então, vocês têm que colocar o primeiro, número 1, na quarta-feira. Na quarta-feira, na atividade de português, nós temos novamente as sílabas agora do D e do F.
dá, de, di, dó, du e dão, e fá, fê, fi, fó, fu e fão, para que vocês completem as palavras. Ainda na quarta-feira, a atividade de matemática é para resolver as adições. Lembrando que a adição é a continha de mais, é para juntar as partes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aí a primeira continha, 4 mais 3. Como eu posso resolver essa conta? Elas são duas partes, 4 mais a outra parte, que é o 3. Então, eu posso pegar 4 lápis, colocar de um lado, 3 lápis, colocar do outro. Depois pegar as duas partes, juntá-las e contar tudo junto. Então, eu vou encontrar o resultado dessa forma. Depois, a outra forma que vocês podem utilizar é colocando o número maior da continha na cabeça e o número menor nas mãos, usando os dedos. Vamos lá, então. 4 na minha cabeça, mais 3 dedos das minhas mãos. Então, 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. O meu resultado, então, é 7. E assim por diante. Na quinta-feira, nós teremos as sílabas do G e do J também para completar as palavras. Façam a atividade, coloquem as sílabas e também leiam as palavras, certo? Ainda na quinta-feira, em matemática, nós temos a subtração. Agora, a subtração é a continha de tirar, tem o sinalzinho de menos. Na continha de tirar, como que vocês vão fazer? Peguem o número maior, no caso da nossa primeira continha, 4 menos 3, o número maior é o 4. Coloco 4 lápis. O número de baixo eu vou tirar daquela quantidade que eu já coloquei, que são os 4 lápis. Então, quanto eu tenho que tirar daquela quantia que eu coloquei dos 4 lápis? O número de baixo, que é a quantidade 3. Então, 4 eu tiro, 3 lápis. Quantos eu vou ficar? 1. Essa eu acho a forma mais fácil de ensinar a subtração. Mas também eu posso fazer 3 para chegar no 4. Quantos números 3 para chegar no 4? Apenas 1. 3, 4. Apenas 1. A forma mais fácil que eu acredito de ensinar as crianças é pegar o número maior, colocar a quantidade de lápis ou então de dedinhos, tanto faz, e depois o outro número eu vir tirar dessa primeira quantidade que eu coloquei. Então, nós temos aqui o resultado 1. Na sexta-feira, nós temos uma atividade de ciências sobre seres vivos. Deixei para vocês lá no site um link para que vocês assistam ao vídeo que vai falar sobre seres vivos e seres não vivos, que são os seres inanimados. O que é um ser vivo? Nós temos aí um textinho, vou ler para vocês. Todos os seres humanos, as plantinhas e os animais têm vida. Eles nascem, eles crescem, reproduzem-se e também morrem. Então, esses são os seres vivos. Só seres humanos são vivos? Não, mas sim tudo que tem vida. Tudo que nasce, cresce, pode se reproduzir e também pode morrer. Então, vamos pensar que uma plantinha, ela tem vida? Sim.
Se a gente cuidar, ela fica bonitinha, ela cresce. Os animais, a mesma coisa, eles precisam comer, assim como nós, eles ficam doentinhos. Agora, se eu pensar numa mesa, a mesa tem vida? Não, uma mesa não tem vida. Foi o homem que fez aquela mesa, mas ela não vai crescer, ela não vai se reproduzir, ela também não vai morrer. Então, ela é um ser inanimado, é um ser não vivo. Então, aqui na atividade de vocês, nas figuras abaixo, vocês têm apenas um dos elementos que não é um ser vivo. É somente esse elemento que vocês vão pintar para mim, certo? Então, nós terminamos a nossa atividade da semana. Bons estudos, fiquem com Deus, um abraço e até mais.